E a gente hoje está encerrando a série, né, em obras. E eu trouxe para vocês uma palavra nada adocicada, sinto muito. Uma palavrinha meio nada clichê. Porque às vezes a gente se acostumou a ouvir algumas coisas no Evangelho e a gente começou a acreditar que a gente já tinha entendido tudo sobre a palavra. Queria honrar também que eu sei que hoje os nossos pastores de Orlândia estão aqui cultuando pela manhã conosco. Lu e Denilson, fica de pé aí para a igreja dar uma salva de palmas para vocês que tem expandido o reino. Olha, você viu, né, que Deus ama as coisas grandes. O que faltou de altura em mim e Jonatas, Deus esbanjou na Lu e no Denilson. Esse casal lindo, eles têm sustentado o chamado dessa casa lá em Orlândia. E eu quero pedir a vocês que sempre lembrem de orar por eles, de orar por aquela cidade. Eles têm vencido estruturas religiosas, eles têm feito a diferença, cuidado de mães atípicas, têm abraçado homens e mulheres e feito diferença naquela terra, porque Deus os escolheu e os enviou para aquele lugar, amém? Muita gente gosta de ir para Orlando, mas a gente tem um povo que ama Orlândia, que ama os lugares e ama vidas. Glória a Deus pela vida deles, amém? Obrigada, gente, amo vocês, que honra ter vocês aqui nessa manhã. Hoje eu quero trabalhar com vocês o Salmo 138. Eu vou ler ele completo para você ter um panorama, mas nós vamos nos ater ao último versículo. E nós vamos entender que nem toda obra é eu e você quem conclui. Com certeza você já passou por isso. De vez em quando nós ficamos lutando por situações e a vida vai deixando algumas pontas soltas, não é verdade? Coisas que parece que você não vai conseguir resolver. São situações que por mais que a gente comece, por mais que a gente administre elas acabam ficando fora do nosso alcance. Todos nós temos algo assim na nossa vida. Porque a vida, gente, ela não é uma coisa assim que você deixa ela quadradinha, perfeitinha e ela funciona. Muitas vezes existem coisas que saem do nosso controle, que saem do nosso domínio. Portas que a gente tentou manter abertas e se fecharam. Portas que a gente tentou fechar, mas foram arrombadas. Existem situações onde a gente libera o perdão, mas não há do outro lado uma resposta. Então, vários momentos da nossa vida, coisas que a gente investiu tudo, mas ainda assim deu errado. E que a gente fica se perguntando, por que, Senhor? O que eu fiz? E você começa a procurar essas pontas soltas. Então, decisões também que você tomou e hoje não pode se desfazer. Que às vezes você até se culpa, se condena. Conflitos que você não sabe resolver. Chamados que vão além da nossa capacidade, da nossa força. Responsabilidades que a gente pensa que não vai dar conta. Então assim, Davi vai escrever um salmo aqui no Salmo 138. E é um momento que ele não está em paz com tudo. Não está. Ele é alguém que está ali pressionado. Ele é alguém que está ameaçado. Ele é alguém que está cercado por inimigos. Ele é alguém que está responsável por coisas que ele não consegue dominar. Você já se viu assim? Coisas que estão na sua mão e agora, como é que você vai fazer? Essa semana eu estava vendo um vídeo que me impactou muito. Um pai cujo filho nasceu sem os membros superiores. E ele estava treinando o filho a pegar uma carta com os pés. E aquela criança estava chorando, mas aquele pai estava persistindo. Você vai conseguir. E aquele pai estava escrevendo na legenda sobre o desafio que é muitas vezes levar o filho a um sofrimento controlado, para que quando ele for adulto, ele consiga viver bem, apesar daquilo que lhe falta. Então, com certeza, quando aquele bebê nasceu, ou quando aquele pai estava participando dos ultrassons, você vê que ele era um pai presente, dos ultrassons da mãe, ele também se viu com a responsabilidade maior do que ele mesmo. Como eu vou ensinar esse menino a lidar com a sociedade, uma sociedade que pune muitas vezes, uma sociedade que faz chacota, que humilha, mas uma sociedade também onde ele não vai ter as mãos, mas ele vai ter que fazer tudo que uma pessoa comum precisa fazer com os pés. Porque às vezes nós acreditamos, gente, que a deficiência, no caso de o não ter, o não possuir, às vezes a gente domina o mundo por habilidades, mas tem muita gente com as duas mãos que não faria metade do que aquela criança estava começando a fazer com os pés. Porque a habilidade não diz respeito ao que nós temos em mão, mas ao que nós fazemos com aquilo que temos. Então ele ali com o pé, ele estava agindo normalmente. E tem muita gente funcional que não faria o que aquela criança estava fazendo. Tocando um instrumento, por exemplo. Então funcionalidade nem sempre significa propósito. Nem sempre possuir um dom significa pôr esse dom em efeito, em utilização.
Que às vezes tem muita gente que tem uma voz linda, mas nunca conseguiu se expor, fica cantando no chuveiro, porque tem tanto medo do que pode ouvir e das condenações e de errar, que acaba nunca tentando. Então lembre-se disso, não é o que você não tem que define aonde você chega, mas é a força de vontade que você tem para obedecer um comando que o Pai te dá. Então pare de olhar para o que você não tem e comece a agradecer pelo que você tem em mãos, porque o que você tem é suficiente para aquilo que Deus derramou sobre a tua vida. Então nesse contexto, o Salmo 138 está dizendo isso: eu te louvarei com todo o meu coração, diante dos deuses eu louvarei a ti, adorarei em direção ao teu santo templo, e louvarei o teu nome por tua benignidade, por tua verdade, pois tu magnificaste a tua palavra sobre todo o nome. No dia em que eu clamei, me respondeu e me fortaleceu com força em minha alma. Olha onde Deus está dando força a Davi. Aonde? Na alma. Porque um espírito alegre, um espírito fortalecido levanta um corpo. Mas não adianta ter toda a força do mundo e uma alma batida. Porque a alma e o nosso espírito é que determinam a nossa capacidade de corresponder a Deus. Então Davi está dizendo aqui, olha, você me fortaleceu na minha alma, com força em minha alma. Porque ele primeiro clama, então Deus responde. E Deus responde fortalecendo, com certeza. Davi estava lá, Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, eu estou fraco. Deus, olha essa dificuldade que eu estou vivendo. E a resposta de Deus foi fortalecimento. Uma graça. Graça é poder de Deus para fazer aquilo que eu não consigo sozinho. Sim, todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando eles ouvirem as palavras da tua boca. Sim, cantarão nos caminhos do Senhor, pois grande é a tua glória. Embora o Senhor esteja no alto, ainda assim tem respeito pelos humildes, e os orgulhosos percebe de longe. Quero te lembrar o que a Bíblia fala sobre os orgulhosos, que é o único a quem Deus resiste. O que a palavra está dizendo aqui? Que os humildes o Senhor olha e encontra, apesar da distância. Parece existir uma distância, mas não há, porque Deus está olhando os humildes. Mas os orgulhosos Ele conhece de longe. Então lembre-se que um espírito quebrantado e contrito, Deus não resiste. Mas Ele resiste a quem? O orgulhoso. Quem é o orgulhoso? O orgulhoso é aquele que às vezes está lascado, mas ele ainda está querendo permanecer num lugar de posse, de prepotência. O que Deus está dizendo é que Deus não resiste àqueles que se garantem em si mesmo e que têm tanto medo da sua vulnerabilidade que precisam sustentar uma imagem. Deus não trabalha com imagem, Deus trabalha com essência. Deus não é um Deus que honra aparência, Deus é um Deus que honra um coração. Hoje está difícil, vou chorar, mas eu vou me levantar, porque Ele fortalece a minha alma. Nós fomos criados para uma sociedade estética, uma sociedade que observa muitas vezes padrões. É por isso que é uma sociedade que cai tanto, erra tanto. Porque é uma sociedade às vezes que está honrando marcas. É uma sociedade que às vezes está honrando um padrão. É às vezes uma sociedade que segue o blogueiro, que tem aquele carro do ano, mas às vezes o carro do ano está parcelado em 1000 vezes. Uma casa que mora que não é dele, tá com nome sujo, tá, é 171, artigo do Código Penal 171, estelionatário, mentiroso, usa um documento que não é dele, tudo que é falso. Mas a sociedade acaba honrando a estética, a aparência que tá tudo bem, quando às vezes não tá. Pessoas reais têm uma vida real. Pessoas reais têm dificuldades reais. Pessoas reais lidam com doença, lidam com perda, lidam com dor. Aí você chega às vezes na igreja e a palavra é só uma palavra de motivação. Ela às vezes é uma palavra de autossuficiência na tua alma. Mas a grande realidade é que Deus lida com pessoas no dia a dia fragilizadas e que são sustentadas pela graça e pela glória dele. Por isso que a alegria em Deus não é artificial. A alegria do Senhor é a minha força. É uma alegria que vem dele, me abastece e me ajuda a viver bem. A Bíblia também nos garante, basta o seu dia, basta cada dia o seu próprio mal. Que a Bíblia está dizendo, todo dia você vai ter um desafio. Você vai ter sim. Nossa, vamos ter que ligar para resolver isso aqui. Não, olha isso aqui, vamos lá, tenho que sair no mercado, vou comprar um pão. Nossa, hoje eu preciso resolver esse problema. Alguém não está bem. Oh, nossa, hoje... Não, aí você vence um dia por vez. Como o Jonathan diz, um dia por vez, um farol por dia. Porque literalmente todo dia você vai ter algo para vencer.
Todo dia você vai ter que se levantar e comer. Todo dia você vai ter que se levantar ou talvez se jejuar. Todo dia você vai ter que se levantar e escolher viver bem aquele dia. Todo dia. Porque a alegria do Senhor é a tua força. É porque é algo que vem dele. Assim como Davi falou: Senhor, eu te clamei e o Senhor me respondeu. E me respondeu com força em minha alma. Então a sua história vai ser linda. Os seus desafios não vão superar a graça de Deus, as alegrias, as vitórias. Às vezes basta um café quentinho, aquele cheiro subindo. Você, nossa, que delícia. Às vezes basta você olhar para alguém que está contigo no dia mal também, segurar na mão e você está valendo a pena. Então os desafios não superam, porque a graça de Deus nos basta. Mas a grande verdade é que essa teoria do trabalho enquanto os outros dormem, todo mundo pode ser rico. Você entende? Tudo tem que ser assim, tudo tem que ser assado. Nós vamos criando várias teorias e vamos seguindo como burros de carga mentiras que fortalecem a imagem de alguém, mas nunca foi aquilo que Deus falou. Pregam para você um evangelho açucarado e te empurram porta fora para um mundo cheio de campo minado. E aí você acha que o problema é Deus, o problema é a Bíblia, o problema é a igreja. Não, o problema são as imagens criadas que não condizem com o evangelho. E aí continua: embora o Senhor esteja no alto, tem respeito pelos humildes, mas os orgulhosos conhece de longe. Ainda que eu ande no meio da tribulação, tu me reviverás. Ainda que eu ande no meio da tribulação, tu me reviverás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos. Deus vai contra aquilo que vai contra os filhos e as filhas dele. Então Deus não é um Deus que abençoa a ira. Deus não é um Deus que abençoa a divisão. Deus não é um Deus que abençoa a contenda. A palavra diz: tem guerra, gente, que a nossa maior batalha é continuar confiando em Deus. Tem hora que a sua briga não é brigar, que a sua briga é contra a sua própria alma, para confiar enquanto Deus trabalha. Ainda que você não veja, Ele está trabalhando. Ainda que você não sinta, Ele está trabalhando. Seu Deus está no controle. Seu Deus está no controle. Tu me reviverás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua mão direita me salvará. Ah, Jesus, a tua mão me salvará. E aqui vem o versículo-chave da pregação de hoje. O Senhor aperfeiçoará aquilo que diz respeito a mim. E a tua misericórdia, Senhor, durará para sempre. Não abandones as obras das tuas próprias mãos. Existe uma obra que Deus tem compromisso, é a obra dele. É a obra que Ele começou a fazer. Você é a obra das mãos do Senhor. Ele não vai te abandonar. Isso é uma garantia da Bíblia. Isso não é uma palavra inspiracional. Isso é Bíblia. A Bíblia diz: não abandone as obras das suas mãos. Quando a gente tem grandes desafios para resolver, por exemplo, a respeito da Farol, nós dizemos: Senhor, a Farol é tua. Deus, esse projeto é teu. Foi o Senhor que colocou essa visão, foi o Senhor que colocou isso no coração. Tu és o dono desse lugar. Você cuida, Senhor. Nós fazemos a nossa parte, mas nós não podemos ir além dessa ponta solta que é fora do nosso controle. E sabe de uma coisa? Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós vemos Deus trabalhar e fazer, porque é dele. Sabe quando você olha para o teu casamento e às vezes você está entrando num momento difícil? Ei, seu casamento é obra das mãos dele, e eu, o Senhor, não te abandonará. Sabe quando você olha para um filho, para uma filha, para um neto, para um sobrinho, e você vê uma situação desafiadora? Ei, essa pessoa é obra das mãos do Senhor, e Ele não abandonará. Aquele que começou a boa obra cumprirá até o fim. Não cumpriu ainda, é porque não está no fim. Você pode deixar o mestre dos mestres trabalhar?
essa palavra vai trazendo uma certeza para mim e para você. Esse salmo, ele está passando pela vida de alguém que está vivendo um momento hostil. O Salmo 38, ele vai mencionar no versículo 4 a 7, reis e ira dos inimigos. Então é alguém que está vivendo uma situação real. Davi não está falando de uma questão de processo interno. Davi está falando de pressões externas, pressões políticas, pressões de vida ou morte. Ele está falando de perigo real, de opositores que realmente existem. Ele está falando de opressão. É como se você acordasse hoje com a causa na justiça que tem tudo para dar errado para você. É como se você tivesse ido dormir ontem com um diagnóstico que não vai ter jeito. É como se alguém tivesse batido na sua porta e dito: bem, essa casa não é sua. E você: como eu paguei por ela? E a maior injustiça estivesse acontecendo. Porque a nossa vida tem disso. É como se você tivesse perdido alguém e a cama que ontem estava aquecida, hoje está vazia, gelada. E com roupas por lavar, armários por esvaziar. Isso acontece. Então Davi estava lidando com algo real. Ele não estava com uma crise interna. Não era como em outro salmo que ele dizia: minha alma está batida. Não, esse salmo era sobre vida ou morte. Era sobre situações de batalha e guerra. Era sobre perseguição. Era sobre vida mesmo, gente real. Então, ou seja, esse salmo não tem nada a ver com desenvolvimento pessoal. Esse salmo tem a ver com sobrevivência em ambientes hostis. Esse salmo é uma resposta madura a uma situação que Davi não tem controle nenhum. Nenhum. É quando algo diz respeito a mim e a você e ultrapassa a nossa capacidade. Ele fala ainda que eu ande em angústia, no meio da angústia. Davi está dizendo coisas que me dizem respeito. Decisões para serem tomadas, inimigos, responsabilidades de um líder que ele era, consequências dele do passado, de escolhas erradas que ele fez e medo do futuro. Porque tem hora que a gente está pagando o preço daquilo que a gente fez de errado. E tudo bem, a vida tem disso também. Às vezes a gente bebeu a vida inteira e de repente o fígado, o pâncreas está detonado. E você se levanta e você se converte. E Deus pode te dar órgãos novos, não pode? Pode. Mas nem sempre se acorda com seus órgãos novos e nem sempre isso acontece. Às vezes algumas escolhas do passado continuam reverberando no nosso presente. Aí você vai ter que limpar seu organismo, aí você vai ter que não mais beber. Aí às vezes você recebe um diagnóstico. Às vezes você está lutando contra uma cirrose. Isso é ou não é a vida? Me desculpem por todas as vezes que pregaram para você um evangelho açucarado e esse evangelho não sustentou você. É como uma mulher que está lutando por um aborto sofrido no passado de maneira intencional. E até hoje ela carrega a culpa. Deus pode te livrar da culpa. Mas infelizmente isso ainda dói quando você que se lembra que tomou essa decisão. E aí a gente nunca se sente pleno de novo, recuperado por completo por Deus. Porque imaginamos que a completude de Deus, ela é criada para pessoas perfeitas. E deixa eu te inclusive dar um anúncio. A gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente acredita que algumas pessoas que não passaram pela mesma dor da gente não têm autoridade de Deus para falar na nossa vida. Quem dá autoridade é Deus. Quem usa você em áreas que você não teve que lutar é Deus. Porque se fosse pela capacidade humana, eu entregava esse microfone agora e eu e você ia embora. Porque se a gente tiver que ter treinamento para tudo, se a gente tiver que ser experimentador de todas as áreas, por favor, feche a porta da igreja, porque ela parou de depender do Espírito e começou a depender de carne e sangue. Então, realmente, eu e meu marido, nós não tivemos uma experimentação sexual. Nós casamos debaixo da maneira como a Bíblia nos ensina. Mas isso não me invalida para ser conselheira para você na sua área de intimidade sexual, para poder te ministrar em áreas sexuais, e nem invalida o meu marido, muito pelo contrário. Quem está nessa casa há muito tempo sabe como nós trabalhamos assuntos que são difíceis de serem trabalhados, porque a gente trata eles religiosamente e não espiritualmente. Pelo contrário, isso também me dá autoridade. Eu também fui atrás de informação, procurei pessoas mais maduras do que eu, e é por isso que a gente trabalha o tema e continua sendo instrumento de cura. Porque se depender que eu experimente de tudo para poder te pastorear,
Essa igreja não é feita na dependência do espírito, mas na dependência da carne, da minha capacidade, da minha inteligência e do meu esforço pessoal. E aí eu não quero fazer igreja, porque eu vim aqui para obedecer um chamado e não para corresponder a expectativas, a PNL humano. Nós estamos aqui com adoradores. Ninguém aqui foi treinado para um ritmo específico. Nós somos treinados pelo ritmo do coração do céu. E eles estão aqui para te ajudar a adorar enquanto a palavra é ministrada, mas não para ativar ondas cerebrais em você e trazer respostas de carne e de alma. Porque esse evangelho não é baseado na minha pessoa. Se um dia eu e Jonatas não estiver mais aqui, a Farol permanece de pé. Porque a Farol é o propósito de Deus e não o nosso sonho pessoal. Isso aqui não é a nossa empresa. Isso aqui é um altar do Senhor. E a gente lida com isso com muita seriedade e temor. Quando meu filho e minha filha estão em casa, eles não veem algo diferente do que eles veem na igreja. É por isso que tem vezes que você vai me pegar aqui. Davi, não faça isso, Alice. E não dá, dá trabalho demais. Ter duas caras. Parabéns para quem consegue. Mas eu tenho um compromisso mais sério de ser de verdade. Para viver o evangelho puro, simples e completo. Eu ainda sou da geração que está clamando para que haja cura. Cura dentro e fora. Eu ainda sou de uma geração que acredita que isso daqui não é comércio. Eu ainda sou de uma geração que dá tudo. Eu sei que nos machucaram e a gente parou de acreditar uns nos outros. Paramos de acreditar na igreja e ao invés de crentes nos tornamos em desconfiados. Desconfiados uns dos outros, às vezes desconfiados na própria casa uns dos outros. Mas Deus ainda pode restaurar a gente ao plano original. Deus ainda pode fazer um evangelho açucarado, não muda a vida, mas um evangelho genuíno continua criando restauração do zero e criando em mim e você uma nova história e um novo tempo. Deus ainda restaura casamento que já tinha divórcio de papel assinado. Deus ainda restaura almas que foram tão esticadas pelos processos da vida, que vivem num estado de colapso e esgotamento. É verdade. Um evangelho sustentado para manter um negócio não faz isso. Mas o evangelho que eu conheço de Jesus continua fazendo todos os dias. Continua fazendo todos os dias. Davi está sendo claro aqui que ele não consegue controlar tudo pelo qual ele é responsável. Isso não é fraqueza, sabe o que é isso? Lucidez. Ser lúcido é entender que eu não dou conta de tudo. Ser lúcido é entender que eu preciso muitas vezes gerir melhor meu tempo. Mas é também entender isso aqui passou da minha alçada. Quando o papel vai para a mão de um juiz, você não sabe o que o juiz vai decidir. Tem gente que tem tanto medo de perder o controle que vai lá e acerta com o juiz um valor por fora. Sabe o que é isso? Corrupção. Não critique a corrupção política se você é um corrupto na vida. Quando o guarda te para e você paga o Guaraná, você está sendo corrupto. E aí às vezes você acha que pode falar da corrupção no seu país, mas você come do fruto das suas escolhas. Cuidado. Quando o seu filho traz uma coisa da escola por engano e você não manda devolver, você está ensinando a ele que ele tem vantagem quando ele pega algo que não é dele. Isso também é corrupção. Perder o controle é o primeiro sinal de dependência de Deus. E a maioria das situações da nossa vida nós não temos o controle de resolver. Nós não temos o controle. A maturidade espiritual ela vai começar com a gente quando a gente desiste da ilusão que a gente consegue fechar todos os ciclos da nossa vida com as nossas próprias mãos. Então quer dizer que alguém que perdeu um parente sem se despedir, a vida dessa pessoa não tem jeito? Porque nem todo ciclo é você que fecha sozinho. Como que essa pessoa recomeça? Depois que se despediu, brigada de alguém, essa pessoa bateu um carro, morreu. Isso é a vida, gente. Isso continua acontecendo. Vocês sabiam disso? Quando você liga o jornal, você entende. Mas quando você abre a Bíblia, você transforma. A fé não vai eliminar essa preocupação da nossa falta de força total. Mas ela vai substituir pela confiança na ação soberana de Deus. Todos nós que temos ansiedade, que somos ansiosos, nossa maior luta é contra confiar em Deus, aquilo que sai do nosso controle. Sabe qual é o gatilho da ansiedade? O abandono, o medo. Crianças que cresceram sem estrutura emocional, elas tendem a se transformar em adultos ansiosos, porque elas estão sempre preocupadas com o próximo passo. Elas querem avaliar os passos, porque elas precisam se sentir seguras, porque elas já se sentiram expostas várias vezes da própria vida.
Então o papel de confiar em Deus é um papel desafiador. É um papel que vai mexer. O verbo aperfeiçoar, completar, do versículo 8. Não fala desse progresso espiritual. Fala do termo hebraico, gamar. E não tem a ideia moderna de vamos nos aperfeiçoar. Porque às vezes o aperfeiçoamento é só uma fachada para um coração adoecido. Aí você sabe como andar, você sabe como falar, mas você desaprendeu a ser curado e a confiar em Deus. Mas esse verbo gamar significa, em hebraico, trazer a resolução, fechar o ciclo, levar um assunto ao desfecho, resolver pendência. Ou seja, Davi está dizendo que Deus vai resolver situações inacabadas que fogem do controle dele. Ali Davi não está dizendo, Deus vai me melhorar. Deus está resolvendo aquilo que Davi não conseguiria resolver sozinho. Deus é um Deus de gamar, de fechar ciclos que você não consegue. Nem tudo começa dentro de mim e de você. Nem tudo é gestão de crise. Nem tudo é psicologia. Nem tudo é eu vou mudar e tudo vai se resolver. Não, às vezes você está no seu limite e Deus vem e aperfeiçoa e gamar e conclui e fecha ciclos daquilo que vai além da sua condição. Deus não é um Deus que só te aperfeiçoa. Deus é um Deus que soluciona as crises à sua volta. E onde está isso? Na Bíblia. Deus não é um Deus do individualismo só. Nem tudo você entra no quarto, ora e resolve. Isso é teologia, sabia? Desculpa se te ensinaram errado. Tem coisa que foge do seu controle. É porque as pessoas acham que não foge do controle, que tem pastor mandando a mulher voltar para casa e apanhar mais um pouco. Isso é restauração? Ou é você expor ela à violência? É assim que tem gente mandando mulher voltar para casa com a criança, com um homem abusador dentro de casa. O que ele quer? Que ela seja a próxima manchete? Isso não é sobre perdão. O perdão pode perdoar, mas tem um tipo de coisa que não volta para o lugar. Isso é gamar, encerramento de ciclo. E qual é a culpa que essa mulher vai ter? Ai, que assunto polêmico. Jesus era polêmico. E eu estou trabalhando para cada dia ficar mais parecida com ele. Davi está confiando que Deus vai trabalhar em algo que vai além da capacidade dele. De ser melhorado, de ser mudado, de ser ajustado. Às vezes Deus está te ajustando à medida que Ele vai ajustando as coisas à tua volta. Sabe? Deus é um Deus que completa, que nós não podemos concluir. Isso não é autopromoção espiritual, gente. Isso não é desenvolvimento pessoal. Isso é dependência radical. Isso significa que Deus vai conseguir fechar guerras que eu e você não conseguem. Deus pode resolver conflitos que nós não podemos conduzir. Deus pode trabalhar no teu bairro, naquele lugar de insegurança, de instabilidade. Isso não é sobre você ter uma comunicação assertiva, chegar para o dono da boca de fumo e dizer assim, olha, eu queria fazer um acordo com você. Não é sobre isso, é sobre Deus trabalhar, é sobre esse homem se converter, é sobre a situação se tornar menos perigosa. Isso não é uma coisa que a política está resolvendo, que a polícia está resolvendo, que você está resolvendo, mas é uma situação de gamar. Os teus inimigos estão à volta, mas você está dizendo, Senhor, eu dependo de Ti para resolver a história do meu bairro. Senhor, eu oro por essas conversões. Deus, eu creio que meus filhos não vão se envolver nisso. Pai, em nome de Jesus, sai do seu controle, mas não saiu do controle de Deus. A vida real continua acontecendo aí fora. Pessoas todos os dias estão lutando. É uma situação onde o teu negócio, às vezes, a rua foi mudada. E o povo que passava na frente do teu negócio parou de passar. Isso é gamar. Você não consegue resolver isso sozinho. Você não pode pegar a rua na força, na mão e puxar. Você não pode ficar mais educado e de repente isso vai mudar. Mas você pode se tornar cada vez mais dependente do concluir de Deus, do gamar dele. E dizer, Senhor, o Senhor pode soprar meu nome. O Senhor pode levantar alguém para fazer meu negócio expandir. Senhor, o Senhor pode me levar para um novo lugar. Isso é gamar. É uma conclusão que você não tem força para fazer, mas Deus faz por você. Não é algo que parte de algo interno. É algo que é uma resposta externa que só Deus pode dar. Deus fecha guerras que não conseguimos encerrar. Deus resolve conflito que a gente não consegue conduzir.
Aí você está lidando com alguém com limitação mental, com limitação emocional. E quanto mais você tenta resolver, pior fica. Chegou numa fase que ou é gamar de Deus, ou já era. Não é sobre você aprender uma comunicação nova, um jeito novo. Você já tentou isso. Não é sobre fingir que nada está acontecendo. Isso é hipocrisia. Mas é sempre continuar. Senhor, eu não consigo concluir esse ciclo, mas o Senhor pode. O teu gamar pode. O teu cuidado pode. É uma porta de faculdade que na hora que você ia passar se fechou. E você, Senhor, eu não consigo. Eu já fiz tudo que podia. Eu fui o melhor aluno. Eu passei na prova. É sobre um novo emprego. São ciclos que você não tem o poder de conduzir. E são coisas que estão te deixando mal resolvidos. Isso aqui era para te encerrar de outra maneira. Eu precisava ou de um não claro ou de um sim. E agora, isso é o Deus que conclui aquilo que eu não posso. A vida continua tendo disso. Deus desfaz coisas que nossas mãos não podem soltar. Deus completa chamados maiores que a nossa habilidade. Sabe, a vida é cheia de tarefa humana que requer intervenção divina. A sua vida todo dia tem tarefas humanas que precisam de intervenções divinas. Você não consegue entrar na alma de alguém e virar uma chavinha, mas Deus consegue. Você não consegue ter a resposta biológica para entrar no corpo de alguém e remover a doença, mas Deus consegue. Você não consegue fortalecer uma porta que foi fechada, mas Deus consegue. Você não consegue fechar uma porta que foi soldada aberta, mas Deus consegue. Deus é um Deus que continua concluindo a obra. Deus não deixa as pontas soltas, apesar de muitas vezes elas existirem na nossa história. Sabe, o que me concerne, quando ele fala lá no versículo 8, o que me concerne é uma responsabilidade. Ele está dizendo assim, o que me concerne, isso é da minha conta. Eu tenho responsabilidade. E no hebraico essa frase tem um sentido concreto. Por que eu uso o hebraico aqui? Porque nós somos judaizantes? Não, porque é a escrita tradicional da Bíblia. Tá bom? Nós honramos, nós amamos Israel. Mas para eu chegar no sentido literal da palavra e todo o significado dela, muitas vezes eu tenho que voltar lá atrás. No hebraico, no grego. Então é por isso que a gente usa muito. Então no hebraico essa frase é assim, olha, o que diz respeito ao meu chamado, a minha posição e as minhas questões, Davi está dizendo, Deus, fecha o que eu não consigo. Leva adiante aquilo que depende de você. É o salmo de um homem pressionado, não de um devoto em crise emocional. Percebe? É um salmo de um líder, de um homem responsável por algo. É um salmo de clamor por coisas além do controle dele. Não é um salmo de alguém, Senhor, que dor. Não era sobre a dor dele, não era sobre a emoção dele, era sobre uma situação externa. Ele não estava naquela vibe, você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra provar que está comigo. Ele estava mais assim, ó. E a igreja vem como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. Ele estava na vibe. Os leões não pararam a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Ele estava dizendo o quê? Senhor, é algo além, é algo maior, é algo sobre a sociedade, é algo a respeito de questões grandes, é algo sobre administração. Pare e pensa rapidinho aí, que situação na tua vida hoje vai além da tua emoção? Que situação hoje está além daquilo que você consegue resolver? Sabe, o fundamento da nossa confiança em Deus não é o nosso desempenho. Tem crente achando que pode confiar em Deus e provar que é capaz. Sabe o que é isso? Olha Deus, como eu estou participando da igreja. Olha Deus, quantos mutirões eu fui. Então você começa a barganhar com Deus numa troca de atividade. O nome disso é escambo. E o Brasil tem costume disso. Era português chegando, entregando espelho, e índio entregando ouro. Era português entregando girigonça e a Índia entregando a integridade sexual. O Brasil nasceu nesse escambo. Então pare de achar que você vai fazer escambo com Deus. Deus não te ama pelo que você faz. Deus te ama por quem você é. E como você é amado por Deus, você faz. Mas fazer não é a base do teu relacionamento com Ele. Fazer não é a base do Evangelho.
Fazer é consequência. Porque você pode fazer algo por alguém sem amar essa pessoa, mas você não consegue amar alguém sem fazer coisas por ela. Eu não passo café de manhã pro meu marido porque eu passo e ele vira meu marido. Não, é porque ele é meu marido que eu faço. Entendeu? Porque se chegar alguém que eu não conheço em casa, eu também vou passar um café para essa pessoa, mas não é como eu passo pro meu marido. É diferente. Porque para um eu faço pela responsabilidade de ser uma boa anfitriã. Para ele eu faço como uma prova de amor que todo dia se renova como a água quente naquele café. É diferente. O café dele é uma consequência do amor que eu sinto. O café do outro é o começo da responsabilidade que eu tenho. Então fazer para Deus é assim. Sabe, a tua misericórdia dura para sempre. A Bíblia diz, a tua recebe. Em hebraico diz amor fiel, tua lealdade, tua aliança. Então a palavra está dizendo que a tua misericórdia não é misericórdia de pena, é misericórdia, não é misericórdia do ajudar o outro. A misericórdia que está falando aqui, a palavra deveria ser amor leal. Na tradução deveria ter traduzido amor leal, aliança. O que Davi está dizendo aqui é Deus, a tua aliança, o teu amor leal duram para sempre. Ele não está dizendo que Deus faz por mim e por você porque ele tem um carinho. Por exemplo, minha filha, tem hora que ela me pede doce e eu não dou. Aí ela olha pra mim, faz o olhinho do gato de botas, põe a mãozinha e faz, por favor, mamãe. Aí o efeito fofura é maior que minha desenvoltura. Aí eu dou o doce. O que a palavra está dizendo não é isso. Não é que Deus faz isso por mim e por você. Não é o seu efeito fofura. O que a palavra está dizendo é que isso parte do próprio Deus. Não é Deus me ajuda porque eu estou indo bem. Ele está confiando naquilo que Deus prometeu. Meu marido é um homem muito verdadeiro e muito correto. E todo mundo sabe lá em casa que se Jonatas falou, ele vai cumprir, ainda que com dano pessoal. Então muitas vezes o meu filho já começa a conversa com ele dizendo assim, papai, você me disse. E ele ensina Davi, sua palavra é uma. Sim, sim, não, não. Falou, cumpre. E eu vejo ele desenvolvendo isso no caráter de Davi. Então Davi muitas vezes fala assim, pai, vamos jogar bola? Eita, filho, hoje eu preciso... Mas pai, você falou? É verdade, filho. É verdade, eu comentei isso com você de manhã, vamos lá. Então a palavra se transforma em algo sólido, em que você pode acreditar. Para pensar que havia um tempo que se fechava negócio apertando a mão. Hoje nossa palavra vale tão pouco. Somos uma sociedade tão mentirosa que se você não tiver muito contrato avaliado por dois lados, por vários advogados, não vale. E olha que valendo assim ainda se acha brecha. Mas o que a Bíblia está dizendo é que Deus não é assim. É que esse amor leal, essa confiança. Então Davi está orando para ele, Senhor, as tuas misericórdias duram para sempre porque tu és fiel. Se você não souber quem Deus é, você vai passar a vida esquecendo quem Ele criou você para ser. Porque Deus não volta atrás na palavra dEle. Deus é um Deus verdadeiro. Então Davi está recorrendo a Ele nessa crise, dizendo, Senhor, você não abandona a tua palavra, Deus. Deus, você não abandona a tua promessa. Deus, você não abandona os teus filhos em tarefas impossíveis. A grande lição que a gente tira disso é que a confiança não nasce da nossa capacidade, do quanto nós somos bons, mas a confiança nasce do quanto Deus é comprometido e verdadeiro. É por isso que nós declaramos, ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, que o produto do oliveira minta. Todavia eu me alegrarei. O que Davi está dizendo ali, Senhor, você é um Deus que quando fala, o Senhor está comprometido. Então completa aquilo que prometeu. Não é sobre eu te mostrar meu desempenho, Deus, mas é sobre as tuas verdades, são imutáveis. Você é um lugar seguro. Se você diz que é um Deus de restauração, a gente vai conseguir restaurar. Se você diz que é um Deus de provisão, eu sei que a provisão vai chegar. Senhor, se você falou, você cumprirá. Você cumprirá. Davi está dizendo, Senhor, eu fiz tudo o que poderia fazer. Saiu da minha alçada. Mas você ainda é um Deus verdadeiro. Você ainda é um Deus que se compromete. Você ainda é um Deus de milagres. E Davi, quando fala com Deus, e ele conclui,
Não falando de uma maneira romântica, mas de uma maneira ousada. Não abandone as obras das tuas mãos. Ele argumenta: Senhor, sou obra das tuas mãos. A responsabilidade agora é tua. E a gente não está falando de um homem que não fez a parte dele. A gente está falando de um homem que esgotou todas as possibilidades que tinha em mãos. Senhor, eu sou obra das tuas mãos. É uma fé não passiva, mas ativa. Ela não é uma fé romântica, ela é uma fé realista. Ela não é uma fé que acordou: Senhor, meu sonho de hoje é uma Ferrari. Era: Senhor, resolve o que está além das minhas forças. Nada contra as Ferraris. Mas sabe, às vezes a gente está focando em coisas superficiais e está perdendo o coração pelas coisas essenciais. Às vezes nós estamos olhando tanto para o nosso próprio umbigo, estamos perdendo o amor pelas vidas, amor pela cidade, amor pelo chamado, amor pelo propósito. Porque, gente, uma pregação e uma fé individualista que enche a minha barriga, muitas vezes está esvaziando o meu coração. Meu coração para de queimar, meu coração para de desejar. A gente vem para a igreja muitas vezes, digo como jovens, esperando um coach pessoal. Cada um tem o seu próprio coach. E o meu coach vai cuidar de mim. Só que eu troco o nome, eu digo que é um líder, eu digo que é um pastor. E na verdade eu não estou querendo crescer num evangelho genuíno. Eu não estou querendo ser esticado. Eu não estou querendo ser amassado pela palavra. Só que aí eu vou pifar. Sabe quando? Quando eu tenho um problema real. Quando o namoro dá errado. Quando a porta se fecha. Quando tem uma crise real no casamento dos meus pais, na família. E aí aquilo já não me sacia mais. Porque alguém está me ensinando a me desenvolver pessoalmente, mas não necessariamente está me dando uma base na palavra que me sustente publicamente. O evangelho é a viúva clamando num caixão e sendo resgatada e servindo na casa do Senhor. O evangelho é um órfão encontrando a paternidade de Deus e sendo parte de uma família. O evangelho é o amor pelo necessitado. O evangelho é excelência quando eu chego mais cedo porque eu vou servir no altar. O evangelho é o amor que me faz abraçar alguém na porta. O evangelho é um casamento restaurado. O evangelho é o sozinho, habitar em família. O evangelho é chance após chance após chance na minha humanidade, para me transformar ansiosamente na imagem e semelhança de Jesus. O evangelho é o se levantar depois de uma quebradeira, de um luto. O evangelho é ficar firme e no final receber a coroa da vida. Ele está argumentando com Deus de uma maneira ousada. Ele está dizendo: bem, Deus, é um pedido desafiador. É alguém que está na beira do seu limite, dizendo: só o Senhor pode me sustentar. Ele está dizendo: Senhor, tem inimigos, Senhor, tem guerra, só o Senhor. Ei, não abandones as obras das tuas mãos. É uma situação de quem está na beira do penhasco, clamando: não me solta, Jesus, por favor. No verso não está falando de processos, de provas que vão nos melhorar. Cada coisa tem um propósito, ainda que tudo isso seja verdade em algum momento da sua vida. Mas esse salmo está falando de finitude humana, falando de limite, de dependência real, de confiança que Deus começa a concluir assuntos que nós não conseguimos. O verso não é sobre uma resolução divina, não é um aperfeiçoamento. Davi não está confiando em Deus porque ele está forte, mas porque ele está totalmente incapaz. A oração é ousada porque parte de alguém que tem aliança. Meu amor, você fala coisas para o seu marido ou para sua esposa que você jamais falaria na hora do namoro. Por quê? Porque a aliança sustenta. A aliança dá conta. Você fala algo para um amigo genuíno que você jamais falaria para alguém que você acabou de conhecer. Porque a aliança sustenta. A aliança sustenta o teu pior. E a aliança te fortalece no teu melhor. Se um desconhecido da rua chegar para você e dizer: nossa, que mau hálito, é uma ofensa. Mas se alguém que você tem aliança chegar e dizer: nossa, está com um cheirinho ruim na boca. O que é isso? Cuidado. Percebeu? A posição muda tudo. A posição muda tudo.
Porque a aliança sustenta. Davi sabe a aliança que ele tem com Deus. A aliança que ele tem com Deus sustenta essa situação. Ele está dizendo, olha, Deus, olha, você precisa concluir o que você começou. Eu sou obra das tuas mãos. A aliança sustenta a tua pior vergonha. A aliança sustenta a pior dor que você passa. A aliança sustenta às vezes a tua decepção com a igreja que você passou. A aliança sustenta a sua sensação. Deus, você estava lá mesmo? Porque parece que você não estava nisso aqui não. A aliança sustenta. Essa palavra de hoje é para alguém que está tendo que lidar com responsabilidade que ultrapassa as próprias forças. Não são para pessoas perfeitas, são para pessoas reais, que sabem o que é precisar que Deus haja no seu limite. Quando a gente chega no limite da nossa capacidade, esse salmo recorda que Deus fecha processos em nós e ao nosso redor. Ele faz isso por mim, por você. Essa palavra nos garante que talvez nem tudo que você está passando é bonito, mas tudo vai ser concluído. Essa palavra nos lembra que Deus promete fidelidade, ainda que você esteja sentindo falta de suavidade. Algumas estações são isso mesmo, é tiro e bomba. Tem hora que você está o crente Jojo todinho, que tiro foi esse? Você está só se esquivando. Tem hora que você não está vivendo uma fase easy going, uma fase good vibes. Você não está num momento de paz e amor. Mas o que a palavra está dizendo é que quando você chega no limite, Deus está no teu limite, fechando ciclos por você. Talvez você diga, eu não consigo vencer essa ansiedade. Deus está lá para fechar a ansiedade que você não consegue fechar. Talvez você diga, Deus, eu me despedi da pessoa, mas eu não consigo fechar esse caixão dentro de mim. Deus consegue te ajudar a concluir esse ciclo. Talvez você diga, Deus, eu estou com o meu negócio em crise, isso faliu e eu me sinto um derrotado. Eu já fiz tudo o que podia. Não é mais sobre se aperfeiçoar, é sobre Deus concluir. E Ele fechar dentro de você um lugar de perda e abrir em você um coração que consegue ter esperança no novo. A vida é real. É por isso que o Evangelho também é. Eu te peço perdão hoje por todas as vezes que você ouviu de pessoas um evangelho que não tinha solução, que era um bote salva-vidas jogado, mas te deixava ainda à deriva no mar. Hoje o marinheiro está passando para te trazer de volta para a embarcação. Literalmente hoje é dia de solta o cabo da nau, não remo. E então tu vê pois com Ele Jesus. Sabe, fidelidade às vezes vem como o primeiro passo do conforto. A fidelidade de Deus é mais confortável do que as circunstâncias à nossa volta. Às vezes a gente quer conforto e Deus está provando fidelidade. Às vezes eu não queria ter passado por isso, Jesus. E às vezes a gente tem uma emoção que não suporta. Mas a fidelidade de Deus chega no teu limite e começa a fazer milagres. A fidelidade de Deus é o acompanhamento ativo, ela está sempre lá. A fidelidade de Deus te sustenta em todas as estações. A fidelidade de Deus é aquilo que te guarda e te livra do mal. Quando chegamos ao fim de nós mesmos, nós estamos no início da fidelidade de Deus. Às vezes ela estava lá o tempo inteiro e a gente não percebeu, mas aí a gente chega no limite e Ele já estava lá esperando, dizendo, posso concluir? Posso concluir? Eu posso cuidar? E o que eu faço agora, Deus? Só confia. Só confia.
O Salmo 138:8 não é uma promessa que vai ser tudo do nosso jeito. É uma promessa que Deus dá um desfecho fiel. E o desfecho é dele, não é meu e seu. Não tenha medo de soltar aquilo que hoje fica inacabado nas suas mãos. Você consegue fechar esse ciclo? Não, ele fecha. Você não tem força para resolver a situação? Ele tem. E ele vai fortalecer a tua alma e vai resolver contigo. Você não sabe equilibrar as responsabilidades que estão nas tuas mãos? Ele vai te sustentar. Você chegou ao teu limite? Deus não tem um limite. Que situação hoje está aberta demais para você dar conta de fechar? O que diz respeito a você, mas está fora do teu controle? Onde você precisa ser maduro e dizer: Senhor, isso é maior do que eu. Entregue essas áreas a Deus. Ele não abandona as obras das suas mãos. E você é uma delas. Quero convidar você hoje, que precisa de fechamentos de Deus na tua história, de conclusões de ciclos. Talvez você precise deixar para trás uma estação que machucou demais. Talvez você está com portas entreabertas que você precisa que se fechem, mas você já não dá conta. Queria chamar os nossos pastores aqui à frente. Quero te convidar hoje a vir no altar. E você hoje vai deixar isso no lugar que ela precisa estar, no altar. Confie a Ele aquilo que saiu do seu controle. Deus é um Deus que cuida. Deus é um Deus que provê. Deus é um Deus que resolve. Deus é um Deus de impossíveis. Ele continua fazendo milagres. Ele continua estancando ciclos menstruais de 12 anos. Ele continua despertando meninas que pareciam mortas, mas só dormiam. Ele continua removendo pedras pesadas. Ele continua gerando em ventre estéril. Ele continua curando vista embaçada. Deus ainda é um Deus de milagre. Que pena que nós reduzimos o evangelho para caber no nosso entendimento. Deus ainda é um Deus que levanta jovens avivalistas como Finney. Deus ainda é um Deus que dá moedas a viúvas na pobreza. Deus ainda é um Deus que cura mentes enlouquecidas e joga nos porcos aquilo que antes perturbava homens. Deus ainda é Deus que levanta 12 improváveis e faz dele as respostas para o mundo. Deus ainda é Deus que tira Abigaís das mãos de Nabás e entrega em mãos como a de Davi. Deus ainda levanta Déboras que com força e resistência entra no lugar de homens omissos. Deus ainda é um Deus que levanta Elias arrebatados a um lugar de glória. E se você ainda precisa que algo na sua vida entre nesse lugar, eu quero te convidar aqui à frente, enquanto o louvor ministra. Nossos pastores vão impor as mãos sobre você. E nós declaramos que à medida que eles impõem as mãos sobre você, você sentirá com o próprio Deus te tocando. E a palavra para você vai ser: no dia que eu clamei, você me respondeu. O Senhor está me dizendo que essa palavra hoje é resposta para muita gente que estava perguntando: o que eu faço agora? E fortaleceste-me com força na minha alma. Hoje vai ser dia de você receber força na alma. Ainda que eu ande no meio da tribulação, tu me reviverás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua mão direita me salvará. O Senhor aperfeiçoará aquilo que diz respeito a mim, e a tua misericórdia, Senhor, isso é a tua aliança, dura para sempre. Não abandones as obras das tuas